alegria que venho novamente participar desse encontro virtual, que é o projeto Semente de Luz, realizado pelo CEPAC, Centro Espírita Paz, Amor e Caridade. O tema abordado hoje é do Livro dos Espíritos de Kardec, Justiça e Direito Natural, perguntas de 873 a 879. Mas antes de abordar o tema, como sempre, nós vamos fazer uma prece. Senhor Jesus, que a tua paz, que teu amor nos envolva nesse instante, nos enchendo de alegria, de amor, de paz e solidariedade. E que essa luz se estenda aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, à nossa cidade, ao nosso planeta. E que sejamos sempre instrumento de amor e paz, que assim seja. Bom, na 873, o Kardec faz a seguinte pergunta: o sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas? Então, quando ele faz essa pergunta, ele falou: o sentimento que nós temos da lei divina e natural é criado, vem conosco desde a nossa criação. Ela está inserida na nossa consciência. Consciência é essa que é Deus falando através de nós. Então, ela não é uma ideia adquirida. Agora, algumas pessoas desenvolvem mais essa consciência, outras demoram a ter essa consciência, mas todos têm essa consciência da lei natural, a lei divina. Então, e temos a justiça. O que seria a justiça? Justiça é a legislação, a lei, que ela é criada para que possamos conviver pacificamente dentro da sociedade, cumprindo algumas regras. Por exemplo, eu não posso passar no sinal vermelho, eu tenho que parar, porque senão eu vou ser punido com uma multa. Ou eu não posso passar na faixa de pedestre, porque senão eu posso atropelar uma pessoa. Existem regras para isso. E a lei ela é rígida quanto a alguns direitos. Mas a lei também ela é falha, porque é uma lei antiga e que funcionava na Idade Média e que de lá para cá ela mudou muito pouco. Então ela é falha. Ela pode funcionar em alguns momentos para algumas pessoas, principalmente para aquelas pessoas que têm condições, aquelas pessoas que têm um advogado, aquelas pessoas que têm dinheiro. E para outras pessoas humildes ela não funciona. O mesmo crime funciona para um e o mesmo crime não funciona para outro. Não é que nós não temos que cumprir a lei, mas nós temos o nosso regulamento interno. O que é o nosso regulamento interno? É a nossa consciência. É aquilo que permite olhar para o outro, assim como nós olhamos para nós mesmos. Jesus diz: amai os vossos irmãos, assim como amai o vosso próximo. Então, primeiro ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas. E olhar para o seu irmão como gostaria que olhassem para vocês. Então, nós devemos olhar para os nossos irmãos percebendo o sofrimento dele, independente do que ele seja, sem julgamento. Então, nós temos um exemplo. Eu vou contar uma história acontecida. Um soldado que vinha de um país muçulmano, que estava lá, né, cumprindo ordens, e que ele voltava para o seu país de origem, que era os Estados Unidos. Mas antes de voltar, ele assinou um termo que, de acordo com o país dele, que ele não deveria resgatar refugiados, trazer refugiados para os Estados Unidos. Mas ele, ao fazer a travessia do mar, ele observou que havia um barco imenso, cheio de pessoas, que eram refugiados muçulmanos. E ele pensou: eu não posso resgatar porque eu assinei um compromisso de não fazer isso. E eu sou um soldado, então eu devo cumprir a lei. Mas dentro dele algo falava: como é que eu vou deixar essas pessoas passando fome, sede, frio, ali morrendo? Como é que vai estar o meu coração ao chegar no meu país? E ele simplesmente desconsiderou a lei dos homens e regiu pela própria lei do coração. E ele resgatou essas pessoas e levou para o seu país, para os Estados Unidos. Chegando lá, ele foi punido. Ele foi destituído do cargo, ele perdeu o emprego. Aí ficaram sabendo da história e uma repórter foi fazer uma entrevista com ele e perguntou: como é que ficou a sua situação agora? Você trouxe os refugiados e agora você é uma pessoa que é desempregada e vai ter que cumprir a lei. Você vai ser punido. Ele falou: eu pode até ter acontecido isso, mas eu estou tranquilo, eu estou em paz com o meu coração.
Não adiantaria nada hoje eu estar empregado, ter cumprido a lei, se o meu coração estava dizendo que eu deveria fazer algo diferente por aquelas pessoas. E eu me sinto muito feliz por ter feito isso. Não me arrependo em hipótese nenhuma. E assim essa lei que nos rege pelo sentimento e pela empatia e solidariedade pelos nossos irmãos. Quando eu estou passando na rua, eu vejo um irmão que está ali sem condições, pedindo alimento, sofrendo. E aí o meu primeiro sentimento é, não quer trabalhar, eu vou julgar, eu vou condenar. Eu estou trabalhando e ele está aqui pedindo dinheiro, por que não vai trabalhar? Então eu tenho que julgar. Mas eu deveria me colocar no lugar dele. Eu não sei por que ele está naquela situação. Eu não sei o que levou ele a estar nessa situação. Então eu vou ajudar do que eu posso ajudar. Eu não sou obrigada a pegar e levar. A lei não determina que eu sou obrigada a levar essa pessoa para minha casa e cuidar dela. Mas eu tenho um sentimento em que eu posso ajudar de alguma forma. É esse sentimento de amor. Estamos vivendo um mundo de expiação e prova e que estamos passando para um mundo de regeneração, onde há um despertar dessa consciência de amor ao próximo. E aí nós temos essa pandemia, esse vírus que assola todo o planeta. Então, observamos que algumas pessoas conseguem se curar porque elas têm médico, elas têm plano de saúde, elas têm dinheiro. Outras pessoas não têm nem onde morar, não têm dinheiro, ficam na fila de um hospital público e acabam morrendo na própria fila por falta de atendimento. E a lei não ignora, porque a lei diz que todos têm que ter direito iguais. Mas isso não funciona. Mas nós podemos, de alguma forma, ajudar. De que forma eu posso ajudar? Eu posso sair da minha casa, levar um pouco de alimento, eu posso dar uma palavra amiga, eu posso dar um conforto para esse irmão, eu posso fazer algo por ele e me colocar no lugar dele. Então nós estamos em casa, resguardado no nosso lar, nós temos comida, podemos nos cuidar. Essas pessoas não têm lugar, mal têm um lugar para ficar. E quando tem, é uma família extensa, com vários idosos, crianças e adolescentes. Estão à mercê do vírus. E como é que funciona? Funciona a partir do momento que nós temos um olhar de compaixão por aquelas pessoas. Algumas pessoas que não têm conhecimento de lei já fazem isso naturalmente, porque é uma lei natural. Elas colocam geladeiras comunitárias na porta dos comércios delas, elas colocam comedouros para animais, não estão pensando no próximo. E nós podemos ali colocar alimento naquela geladeira, podemos colocar ração colaborando. É um processo em que nós vamos mudar as nossas atitudes em relação ao outro e naturalmente as outras pessoas vão mudar as atitudes observando as nossas. É assim que nós vamos mudar esse planeta de expiação e prova para um mundo de regeneração. O planeta não muda sozinho porque o planeta somos nós. Então é a partir das nossas atitudes. E a lei natural é o começo de tudo. É o começo de observarmos a nossa consciência, que muitas vezes está perdida pelo excesso de preocupações com coisas materiais, com coisas fúteis. E nós esquecemos de trabalhar esse sentimento grandioso de amor. Esse sentimento que nos abrange com tudo o que precisamos. Nós não precisamos preocupar com nada. Precisamos apenas olhar para o outro. O resto nos virá como acréscimo. Então, o nosso coração nos desperta. É um reloginho que nos mostra a necessidade de olhar para aqueles irmãos, assim como olhamos para os nossos filhos, para os nossos pais que são idosos, para os nossos familiares e considerar que podia ser um deles. E não julgar. Ele cometeu um crime, é um criminoso. Então ele tem que cumprir a pena. Ele tem que cumprir a pena, ele vai cumprir. Mas nem por isso eu preciso julgar. Porque, como eu disse, como eu vou saber o que levou ele a cometer tal crime? Então esse olhar de compaixão vai mudar o mundo, vai mudar o nosso planeta, vai fazer com que nós possamos evoluir. Esse é o processo de evolução. Então a lei natural faz o processo de evolução natural. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Que assim seja.